O Touareg é o carro mais caro vendido pela Volkswagen aqui no Brasil. Ele vem em duas versões, com pacote R-Line motorzão V8 de 360 cavalos e esse cara aqui, a versão mais em conta da linha, que vem com motor V6 de 280 cavalos. A gente ficou com ele essa semana e apresenta para você agora. Gente, dá uma olhada nessa cabine. Olha que revestimento bacana. A gente está essa semana com o Volkswagen Touareg com motor V6. É a primeira versão disponibilizada desse SUV, que é o modelo mais caro da Volkswagen vendido aqui no Brasil hoje. Tem uma versão mais cara do que essa ainda, que tem motor V8, mas vem com um pacote R-Line, só com um pacote R-Line, que tem alguns detalhes de design diferentes, rodas maiores, né, e um visual mais esportivo de forma geral. Mas essa aqui não deixa a desejar em nada, nem em termos de design, nem em termos de comodidade. A V8 tem ainda mais equipamentos, mas essa aqui não é mal servida não. Primeira coisa que a gente já fica super feliz e a gente se sente num ambiente diferente. Logo que a gente entra na cabine, a gente vê esse revestimento bonitão, couro marrom aqui em cima, aliás, revestimento marrom aqui em cima, couro marrom no volante, e os bancos, as laterais de porta e tudo, revestidos em couro e outros materiais na cor creme. Lembra aquelas fotos de divulgação, sabe? Que as fábricas mandam pra gente? Isso ressalta o interior do carro de uma forma assim incrível. E aí tem outra coisa que é muito bacana e deixa a cabine ainda mais clara e, no nosso ponto de vista, mais luxuosa. Olha o tamanho desse teto solar. Legal é que isso aqui não é só um teto de vidro, ele abre também. A gente quer começar falando um pouco sobre a dirigibilidade. O que esse carro aqui tem de esportivo? O legal é assim, eu gosto bastante de ficar falando a respeito desse negócio de esportivo, porque SUV, utilitário, esportivo, hoje em dia, essa coisa de utilitário e de esportivo já caiu em desuso. Só o nome mesmo que permanece SUV. Mas aqui a gente até encontra algo ainda do esportivo, do utilitário e do esportivo. Nem tanto, porque o ajuste de suspensão é mais voltado para o conforto. Você tem uma suspensão macia e tal. Não é aquele sistema de suspensão ajustável que tem na versão V8, mas mesmo assim é uma suspensão robusta, que filtra super bem qualquer imperfeição, né? E esse carro ainda conta com tração 4x4, né? Que é selecionável por meio desse botão aqui no console. Mas o que ele tem de esportivo mesmo, de fato, como a gente estava falando? Primeira coisa é o ronco do motor, né? Ali a gente tem uma ponteira dupla de escapamento, um de cada lado, e esse motor V6 ele grita gostoso. A gente acaba meio que não fazendo o motor gritar tanto porque o consumo é bastante alto. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas quando dá, é gostoso de pisar e ouvir o barulhão do V6 gritando, né? A cabine filtra super bem o ruído, assim, dirigindo normal. Mas se é para pisar, vem aquele ronco gostoso e entra na cabine. E outra coisa também, o câmbio é automático de 8 marchas. Mas ele tem a opção, se você deslocar a alavanca para cá, tem a opção de trocas manuais por meio de pedal shifters que estão aqui. E é super rápida, assim, o câmbio é super rápido, as trocas são super rápidas, tanto as ascendentes quanto as descendentes, né? E isso deixa o carro mais na mão. Mas a pegada do Touareg mesmo não é uma pegada tão esportiva, ele é um carro super familiar, né? Tem torque suficiente, o motor é bastante bacana, elástico, né? Esse motor aqui, como a gente falou no começo, é o V6 FSI de 280 cavalos. E é claro que você pode optar pela versão V8 se você quiser ainda mais potência, mas não falta potência nesse aqui de jeito nenhum. Ele anda bem, acelera, retoma velocidade super bem e não deixa a desejar em desempenho não, sabe? Mas como a gente estava falando agora há pouco, o consumo dele realmente não é uma coisa muito legal de se ver, não. Aqui no painel agora a gente está com uma média marcada pelo computador de bordo de 7,4 km por litro. A gente conseguiu no máximo na estrada 8,8 km por litro e na cidade a gente não chegou a 6. De jeito nenhum. Isso aqui é uma média combinada porque nós sempre filmamos
entre Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, e aqui. A gente está na Marginal Pinheiros agora. Então isso aqui é uma média combinada de cidade e estrada. Mas fato é que isso aqui não é um carro econômico de jeito nenhum. É claro que muita gente sempre vai virar e falar: ah, mas quem compra um carro desse preço não está muito preocupado com o consumo. Tá sim. Hoje em dia a coisa já está bem diferente. Existe um número muito grande de pessoas que têm se importado com essa questão de eficiência energética, meio ambiente. E claro, o combustível está variando de preço loucamente. Então é claro que ninguém quer gastar à toa mais do que precisa. E aí talvez ia ser interessante a gente pensar num motor downsized para esse carro. Por enquanto não existe, ele só tem esses motores, a opção de motores V6 e V8. Nenhum dos dois é um exemplo em termos de eficiência energética e consumo de combustível, não. Esse aqui talvez até um pouco menos. Por outro lado, o que ele não entrega em termos de economia de combustível, ele entrega em termos de conforto e tudo isso que a gente já falou, desempenho, silêncio a bordo, uma qualidade de rodagem superior. Ele é um carro pesadão, você sente na mão que ele é um carro pesadão. E aliás, até fazer manobras com ele, ao fazer manobras você percebe que ele não é um carro tão leve assim. A direção, por exemplo, é pesada. Você virando o volante para fazer as manobras, ainda que ele conte com assistência, ela é uma direção pesada para poder manobrar. Parte disso vem do fato dele usar pneus bem grandes, né, com rodas de aro 19. Mas poderia ser um pouquinho mais leve. Mesmo assim, ele não chega a ser desconfortável. Pode ser um pouco mais pesado para uma mulher, por exemplo, que tem menos força, né, no volante e vai preferir um carro mais leve. Só que na estrada ou no trânsito normal assim, ele é bastante na mão, bastante gostoso. Obviamente, né, pelo padrão onde ele se encontra, você encontra todos os ajustes que você precisa na coluna de direção, que regula, como você pode ver aqui, ó, em altura e distância. E o banco do motorista conta com todos os ajustes elétricos. Você tem a altura da parte da frente e de trás, você tem inclinação do encosto, você tem regulagem lombar e essa regulagem aqui do lado dos apoios laterais, que se fecham mais em você e deixam você um pouco mais preso no banco. Tudo isso por meio de comandos aqui do lado. E o bacana é que não é só o banco do motorista que tem isso, o banco do passageiro também tem. E esses dois bancos aqui da frente têm aquecimento. É só você selecionar o aquecimento aqui no painel por meio desses botõezinhos que estão do lado dos controles do ar-condicionado. Falando em ar-condicionado, a lista de equipamentos de série desse carro é bem ampla. A gente quer destacar algumas coisas só para não ficar cansativo e ficar dando lista de equipamento de série para vocês. A primeira coisa que é bacana é essa chave aqui, é a chave do carro. Isso é uma chave presencial. Se você quiser, ela vai operar como qualquer outra chave presencial. Você chega, você se aproxima do carro, já vai direto na maçaneta, o carro já destrava automaticamente, os retrovisores eles já abrem, porque quando você trava o carro, eles se fecham automaticamente. Você não precisa rebater os retrovisores aqui. Eles abrem e fecham automaticamente. Mas você chega, né, destrava a porta, tal, coloca a chave aqui no console e liga o carro por meio do botão de partida. Mas se você quiser, essa chave ela também encaixa aqui no painel. Tem um espacinho aqui bonitinho para poder encaixar a chave. Se a chave estiver encaixada ali, o botão de partida aqui do console não funciona. Você tem que girar ali a chave, dar uma giradinha, ela volta para o lugar e a partida é feita só ali. Uma coisa que poderia existir aqui nesse carro é aquele auxílio elétrico para abertura da tampa do porta-malas, porque a tampa do porta-malas abre por aqui, pela chave. Mas só a versão V8 tem aquele botãozinho que abre e fecha a tampa. E ela é um pouco pesada. Mais uma vez a gente considera a possibilidade de uma mulher, que pode ser um pouco mais baixa ou ter um pouco menos de força nos braços e vai ter um pouco mais de dificuldade para abrir e fechar a tampa do porta-malas. Aqui na cabine a gente encontra todos os itens possíveis de conforto, comodidade. O ar-condicionado ele é automático digital de 2 zonas, a versão V8 tem 4 zonas. A central multimídia é super fácil de operar, intuitiva, tem um touch regulável. O sistema de som é da Dynaudio, tem uma qualidade sonora impressionante. É daqueles tipos de equipamento de áudio de alto padrão que a gente encontra em vários outros carros premium. Mas aqui, especialmente os graves e os médios são muito bem equilibrados, você não tem distorção em absolutamente nada.
Tem um computador de bordo aqui também bem completo, com uma tela bem grande que fica aqui no meio. Esse carro aqui ainda não conta com aquele velocímetro todo digital, como nas versões mais atuais do Passat e algumas versões do Audi, dos Audi também, né? Mas isso porque esse pim que você ouviu foi justamente por causa da autonomia. Aqui está dizendo que a autonomia é só de 100 km, já entramos na reserva, mas dá para a gente terminar o nosso rolê hoje. A gente estava falando sobre o computador de bordo. Ele tem uma tela bem grande aqui e tem todos os comandos do computador de bordo aqui no volante, que é multifuncional. Talvez o que haja de mais interessante nesse carro são justamente as babás eletrônicas que ele tem. Ele tem um sistema de cruise control adaptativo que freia o carro quando ele está se aproximando do trânsito adiante e reacelera assim que o carro sai da frente, para poder manter a velocidade selecionada. Ele tem também LEDs aqui dos lados para poder alertar sobre a aproximação lateral, e se você quiser mudar de faixa, por exemplo, e não estiver vendo um carro no ponto cego, esses LEDs aqui do lado eles piscam com uma intensidade um pouco maior e quase ofuscam sua vista, mas na verdade é para poder alertar você. Ele tem um sistema também de frenagem automática. Se o carro estiver se aproximando da frente e não detectar nenhuma atitude do motorista, pisando no freio ou desviando de qualquer coisa, o carro freia automaticamente. E o sistema, ele é até um pouco intrusivo, ele é até exagerado, mas faz sentido, ele tem que ser intrusivo mesmo, né? Porque nesse trânsito violento e com as pessoas, às vezes, não prestando atenção em regras de trânsito, ou dirigindo às vezes só para si, sem adotar uma postura de direção defensiva, o carro ele tem que resguardar o motorista mesmo, e aqui ele resguarda bem. Além do mais, ele tem 6 airbags, controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampas, controle de descida, tudo que você precisa para poder se sentir mais seguro na condução, tanto na estrada quanto na cidade, principalmente. É claro que por se tratar de um SUV grande, a gente não encontra problema nenhum em relação ao espaço. Quem vai na frente vai com conforto, com as pernas esticadas. Quem vai ali no banco de trás também pode até cruzar as pernas se quiser. Até o passageiro do meio, mesmo tendo essa extensão aqui do console central com os difusores de ar-condicionado, ele não encontra um ambiente tão apertado não. Além do mais uma vez, a cabine trata muito bem quem está aqui dentro. Até os carpetes aqui são de lã. E quando você entra no carro, você encontra luzes para os seus pés. Embaixo aqui, dessa parte dianteira, e embaixo dos bancos aqui. Então você tem um ambiente super arejado, super bonito. As luzes aqui do teto são todas de LED. Uma coisa interessante é que na Europa, o consumidor típico europeu dá muita importância para a questão da marca. Então a Volkswagen lá é vista como uma marca popular, não tem jeito. Existem muitos vídeos que você pode ver na internet quando se fala a respeito de carros da Volkswagen que são mais caros, e o pessoal sempre fala assim, ok, o carro é muito bom, é um carro que tem dinâmica apurada, mas no final do dia é um Volkswagen. Aqui no Brasil não é tanto assim. Você tem no portfólio Premium, desde o Golf Variant, né, até o Passat Variant, você tem o Fusca. Algumas pessoas consideram a Amarok como linha Premium também, e algumas concessionárias também consideram a Amarok como linha Premium, mas no topo dessa gama toda você tem o Touareg, tem o Tiguan também, mas você tem o Touareg. E se você for comparar o Touareg com outros SUVs do mesmo segmento, tamanho, potência e preço, não tem por que você desconsiderar o Touareg, porque ele é realmente um carro bem revestido, luxuoso, que atende bem o consumidor desse tipo de SUV aqui no Brasil. A questão é que ele já foi lançado há um bom tempo. Essa versão aqui, para você ter ideia, ela não mudou, mas é o mesmo carro desde 2015. Depois que ele ganhou a atualização na frente e na traseira, um facelift na verdade, ele ganhou nova grade, novos faróis, com conjunto de LED, a traseira também. Só que tem outros SUVs que já estão que são mais modernos, né, que são mais recentes no mercado. Esse carro aqui também tem alguns defeitos. Ele não é perfeito. E alguns defeitos que são muito pontuais, mas podem inclusive irritar o consumidor desse tipo de carro que quer, né, para ser sincero, ele quer um carro praticamente perfeito.
O primeiro problema dele é o que a gente já chegou a citar, é a questão do consumo. Ele não é um carro muito econômico. E em tempos de foco em eficiência energética, isso pode afastar alguns clientes. Segundo defeito, não é bem um defeito, é mais uma questão de característica, mas a gente tem outros modelos à disposição no mercado que são um pouco mais versáteis, digamos assim. É que o Touareg não tem versão com 7 lugares, mesmo sendo possível colocar mais uma fileira de bancos lá atrás, porque o porta-malas é bem grande. É claro que isso limitaria bastante o espaço do porta-malas, mas a maioria dos SUVs à disposição no mercado já tem versões para 7 lugares e o Touareg não tem. Ele só tem essa versão aqui, tanto a V6 quanto a V8, só tem 5 lugares. Agora, eu sei que isso é uma bobagem, mas é uma bobagem importante. A gente encontra aqui nesse apoio de braço um porta-objetos. E dentro desse porta-objetos você encontra 2 cabos e a conexão, né, para você plugar os cabos. Só que esses cabos aqui, eles só carregam iPhone. Tem um cabo também de áudio, você pode plugar o seu telefone. E aí, se você quer, por exemplo, uma entrada USB, seja para carregar o seu telefone, seja para você plugar o seu telefone aqui e fazer um streaming de áudio ou simplesmente ouvir as músicas que estão dentro do seu celular, cadê a entrada USB? Não tem entrada USB. Não tem entrada USB ali, onde tem até uma disqueteira, né? É um equipamento até um pouco antiquado já, porque não se usa mais isso, as conexões já estão muito mais modernas, né? Você tem equipamentos de multimídia, centrais multimídias que são mais completas, mais modernas e fornecem para você um streaming de áudio para você poder ouvir músicas pelo Spotify ou até as músicas que estão guardadas no seu aparelho celular, sem necessidade de ter que ficar carregando CDs no carro, né? Mas lá tem uma disqueteira. Na disqueteira tem uma entrada USB? Não tem. Aqui no meio tem uma entrada USB? Não tem. No painel tem uma entrada USB? Também não tem. Esse carro não tem entrada USB. E é uma coisa tão elementar, né? E não dá nem pra gente carregar o celular, porque não tem entrada USB. São falhas pequenas, né? Mas que não desmerecem o carro. E podem irritar um pouquinho, mas não desmerecem o carro. Fato é que o Touareg é realmente um bom carro de luxo. Já está na hora de ser atualizado, é fato, mas ainda atende bem o consumidor que quer um SUV grande, potente, espaçoso, completo, né, e que entrega um nível de conforto e de conveniência superior. O Volkswagen Touareg tem preço inicial de R$ 402.750 com motor V6. Se você escolher o motor V8 ou, a depender dos opcionais, esse cara aqui pode chegar a custar R$ 460 mil.